Mateus capítulo 17, no verso 20, diz assim: E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Fala para o seu irmão assim: nada vos será impossível. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor, o Deus da palavra, o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor. E nós amamos a Jesus, nos entregamos, nos rendemos a Jesus. E declaramos nessa noite, Senhor, nada somos, nada temos. E eu oro nesta noite para que o Senhor possa me usar, apesar de mim, me use para abençoar a vida dos meus amados irmãos. Que eu não venha empobrecer a Tua palavra, Jesus, mas que ela seja rica e eficaz para o Teu louvor. Amém e amém. Pode se assentar, queridos. Pastor Anderson me disse que ele está falando aí alguns domingos com os amados irmãos sobre milagres. Quem crê em milagres aqui? E tem alguns domingos lá em Betim que eu tenho falado sobre fé. E fé e milagre não tem como você descolar um do outro. Mas eu gostaria de falar de hoje de uma fé bem prática para os nossos dias. Porque existe a nossa fé, o crer em Jesus para a salvação. A Bíblia fala assim: que tua boca confessares e em teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, serás salvo. Todos nós que aqui estamos, se nós confessarmos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, o seu passaporte é garantido, carimbado, você tem um visto para entrar nos céus. Amém, meus amados irmãos? Amém? Aquele que entrega a sua vida a Jesus, se rende a Ele, ele tem o seu passaporte carimbado, ele é selado com o Santo Espírito da promessa até o dia da redenção. Pastor, então eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e agora sou salvo? Sim. Então posso fazer qualquer coisa? Cuidado. Cuidado. Porque aquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ele não se mistura com aquilo que o mundo oferece. A vida dele foi transformada, o seu coração foi transformado, ele é uma nova criatura. Não caia no engano de Satanás, achando que é simplesmente ser membro de uma igreja, simplesmente cantar os cânticos da igreja, ofertar no altar do Senhor, que eu tenho a garantia dos céus. Não, eu só tenho a garantia dos céus se eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. E quem é lavado pelo sangue do Cordeiro tem uma vida transformada. Mas não era isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar de uma fé prática. E é tão interessante que o que Jesus está dizendo aqui, ele não está dizendo de uma fé nesse texto, nesse caminho que eu quero trilhar com os amados irmãos, de uma fé para a salvação. Ele está falando para os salvos, para aqueles que creem em Jesus, que criam nele. E ele diz aqui: olha, se vocês tiverem uma fé tamanho de um grão de mostarda, eu não sei se você conhece o grão de mostarda. O grão de mostarda é a menor semente que existe. Jesus está dizendo: se você tiver uma fé pequenininha, você vai dizer para o monte: saia do lugar que você está e passa para o lugar onde eu mandar. Jesus está dizendo algo aqui, meus amados irmãos, que é sobrenatural.
Se você tiver uma fé tamanhozinho de um grão de mostarda, Jesus está dizendo que nada nos será impossível. Nada será para você impossível. Pastor, mas eu creio em Jesus. Pastor, eu estou indo na igreja. Pastor, eu estou fazendo isso, aquilo, eu oro, eu canto louvores. Pastor, eu orei e não aconteceu. Pastor, eu busquei e eu não achei. Eu bati na porta e não abriu. Eu desejei, mas eu não vi o resultado do meu desejo. Então hoje eu gostaria de falar sobre fé. Mas eu gostaria de falar dos sinônimos da fé. A gente poderia passar toda a noite aqui falando, mas eu gostaria só de caminhar com alguns pontos para você fazer uma análise da sua vida, colocar a sua vida no espelho que é a palavra de Deus e dizer para você mesmo: eu estou trilhando nesse caminho, e se você trilhar nesse caminho, não tem erro, o milagre vai acontecer na sua vida. Amém? Então eu gostaria de caminhar com vocês, porque fé é a certeza, é a convicção de fatos que se esperam e não se veem. Mas como que eu tenho essa convicção daquilo que não existe, daquilo que é improvável, daquilo que eu não toquei, daquilo que eu não vi, que vai acontecer na minha vida? Então eu preciso ter fé. E a primeira coisa que eu preciso entender o que é fé. Fé, ela gera em mim intimidade com Deus. E aí, meus amados irmãos, eu preciso começar a pensar a respeito como que eu vejo Deus, como eu me relaciono com Deus, como eu relaciono com a minha igreja, como eu relaciono com meus amados irmãos. Porque se eu tenho fé, eu tenho intimidade com o Espírito Santo. O amém diminuiu aqui, fiquei preocupado. Se eu tenho fé, e essa fé, para acontecer milagres, para acontecer algo sobrenatural na minha vida, para eu ouvir a voz de Deus, ter as respostas de Deus, eu orar por alguém e Deus me usar para a resposta para a vida de alguém, eu preciso ter intimidade. E é tão interessante, meus amados irmãos, que eu preciso olhar para dentro de mim. Será que o meu relacionamento com Deus é esporádico? Será que o meu relacionamento com Deus é só dentro da igreja? Será que o meu relacionamento com Deus é somente quando eu encontro um amado irmão, outro amado irmão, quando eu vou numa célula, quando eu tenho que fazer algo para Deus? Ou o meu relacionamento com Deus é de coração para coração? É um coração disposto a se entregar, a se render, a abrir mão. Um coração que está disposto a ouvir a Deus e obedecer à voz de Deus, custe o que custar. Eu quero obedecer a Deus. Será que o meu coração é esse? Intimidade fala sim de leitura da palavra, fala sim da oração, fala sim de levantar as nossas mãos santas e adorar o Senhor em todo o tempo. Mas também intimidade fala de deixar Deus fazer e de ter Deus como primazia, o primeiro do meu coração. E Jesus diz assim: ó, onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Intimidade fala de ter Deus como o centro, o alvo, aquele que eu mais busco, mais desejo, mais quero. E é tão interessante quando eu olho para o salmista, no Salmo 84, eu vou ter um discernimento bem claro do que uma pessoa quer ter intimidade com Deus. Relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus não é relacionamento com a instituição, não é relacionamento com os dogmas, não é relacionamento simplesmente com algo que foi sistemático, ou com a reunião em si. Adorar o Senhor é fora desse ambiente também, porque todo mundo que está aqui dentro é crente roxo, mas o que vai provar que eu sou crente é do lado de fora.
é amanhã no trabalho, ou é amanhã bater na porta querendo um trabalho, é lá dentro da minha casa, é lá com os meus vizinhos, com meus colegas da escola ou não, é lá no colega do trabalho, é lá no Zap com meus colegas, o que eu falo com eles e eu deixo ouvir e descer para o meu coração. Isso fala muito forte da intimidade que eu tenho com Deus. O salmista ele diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Aqui o salmista está dizendo que ele amava, ele desejava, ele ansiava, ele queria estar na presença do Senhor. Ele não é simplesmente estar no culto, mas é prestar uma vida de culto a Deus. O texto fala assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O salmista está dizendo não para o homem, não sou eu falando para você e nem você falando para mim. Porque eu falar para você e você falar para mim pode ter verdades e também inverdades. Eu posso falar algo aqui que eu não vivo. Mas quando eu digo para o Senhor, Senhor, os teus tabernáculos, Senhor, o átrio da casa do Senhor. E átrio, meus amados irmãos, não era o santo do santo, não era o lugar santo, mas era o quintal do tabernáculo do Senhor. E ele está dizendo: Senhor, até o teu quintal, no lado de fora, quando eu vou ouvir aquilo que está acontecendo lá dentro, quando eu sei que o Senhor está manifestando lá no santo do santo, quando eu sei que os sacerdotes estão adorando esse lugar, mesmo que eu não possa entrar no santo do santo, mesmo que eu não tenha um lugar de honra naquele lugar, mas só de estar no teu quintal, apraz a minha alma. Então, meus amados irmãos, intimidade com o Senhor não é estar aqui na frente. Intimidade com o Senhor não é servir nessa casa. Isso é só serviço. Intimidade com o Senhor é quando nós estamos a sós com Ele. A fé não se manifesta simplesmente aqui. A fé se manifesta aqui. É lá no íntimo. É lá no âmago. É quando eu o adoro, quando eu o desejo, quando eu quero, quando eu manifesto a Ele, não para os outros verem, não para a plateia ver, não para a família ver, não para o esposo ver, não para os filhos verem, não para os pais verem, mas para Ele. Senhor, eu amo estar na Tua presença. É isso que o salmista está dizendo assim: a minha alma suspira. É um suspiro profundo. É uma emoção tremenda, é um desejo gostoso, é adrenalina vindo, explodindo dentro de mim, Senhor, quando eu estou na Tua presença. E aí eu penso, meus amados irmãos, uma pessoa sincera diante do Pai, nesse nível de intimidade, pode pedir o que quiser, o milagre acontece. Você crê nisso? E aí então eu preciso fazer uma análise do meu coração. O que está roubando dentro de mim e que me impede de ter Deus como centro absoluto do meu coração? Qual é a correria do meu dia que me tira o foco? Quais são os amigos que eu tenho ao meu lado que estão me corroendo, me corrompendo, para que eu não seja íntimo do Espírito Santo? O que eu estou fazendo que me impede relacionar com Deus profundamente? Quais são os sentimentos no meu coração que tem brotado, que tem deixado Deus em segundo plano, e eu vivendo esse sentimento no meu coração que compete com o Espírito Santo? Porque tudo é de coração. Então, meus amados irmãos, eu preciso compreender que se eu quero ser íntimo, eu não posso deixar o meu coração se envenenar pelo mundo, pelas mágoas, pelos ressentimentos e falta de perdão.
Eu não posso deixar meu coração se perder com coisas corriqueiras, passageiras que ficarão nessa terra. Eu não posso colocar as coisas na frente do meu Deus. Eu não posso ter o meu Deus como um amuleto. Eu tenho que relacionar com Ele como meu Pai, como meu paizinho, como Abba Pai. E é isso que o salmista está dizendo aqui: o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Você sabe o que é exultar? É o gol do seu time no final do campeonato, 44 minutos do segundo tempo, e a pressão sobre o seu time, há um contra-ataque, e o seu time faz o gol, e ele se torna o campeão das Américas. Aí você dá aquele pulo, sai, solta foguete, e sai buzinando para a rua fora. Eu tenho muito tempo que eu não faço isso, que o meu time lá, coitado do galo, as esporas estão velhas. Mas é isso que o salmista está dizendo: ei, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele está dizendo para Deus: Deus, a presença do Senhor é o meu time de futebol sendo campeão das Américas. É o último minuto, é uma grande festa. Estava um momento difícil para nós, mas quando o meu time fez o gol, eu saí para a rua exultando, pulando, abraçando quem nem eu conheço, beijando quem nem eu conheço, e me enrolando com a população dizendo: o meu time é campeão. E aí, meus amados irmãos, vamos voltar para a real aqui. Ninguém aqui é assim. Ninguém aqui é assim. Se fosse, as montanhas se mudariam de lugar. A família entraria no eixo. A porta se abriria. O milagre aconteceria com mais facilidade. Porque na realidade mesmo, nós estamos mais preocupados com aquilo que nós vamos ter, aquilo que nós vamos ser, e preocupado com aqueles que nos cercam. Deus não é, na totalidade, o primeiro do nosso coração. O salmista está dizendo aqui, meus amados irmãos, ele diz assim: o meu coração e minha carne exulta pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E eu, teus altares, Senhor meu, Deus meu e Rei meu. Ele está dizendo assim: Senhor, até a andorinha encontrou a casa para acolher os seus filhotes. O meu primo, a minha tia, os meus irmãos, a minha população, todos eles, até a andorinha, quer dizer, todos até a andorinha. Mas Senhor, eu não estou preocupado aonde que eu vou repousar essa noite. A minha ansiedade é estar na tua presença. A minha maior preocupação não é se eu vou ter casa, se eu vou ter carro, se eu vou ter palácio, se eu vou ter autoridade, poder, dinheiro. Não, Senhor, a minha prioridade, o meu desejo aqui, Senhor, é os teus altares. São os teus altares, Senhor, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Aí ele fala: bem-aventurado, feliz são aqueles que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. Ele está apontando, aqueles são felizes, Senhor. Aqueles que estão na tua casa louvando o Senhor perpetuamente, glorificando o teu nome, eles são felizes, Senhor. E ele, como rei, está dizendo: Senhor, eu tenho tudo, eu tenho minha casa, eu tenho meu palácio, mas isso não é tudo para mim, Senhor. Mas quando eu olho para alguém que está te servindo, te adorando perpetuamente, eles são felizes. Então a prioridade do salmista aqui não são as coisas, é a intimidade com Ele. O problema é que os dias de hoje nós invertemos.
alegria do coração são as coisas. E a sobra é estar na presença dEle. É por isso que os montes não estão se movendo. É por isso que estão batendo. Bate, bate, bate. E não recebemos. É por isso que a igreja está crescendo. Somos 40% da população do Brasil. E parece que nós não somos 1%. A corrupção, a violência, os estragos, as destruições, os divórcios, os homicídios, latrocínios, a corrupção, é porque ainda Deus não é para o povo dele como era para ser. Continua me amando aqui, meus amados irmãos. Posso continuar pregando aqui? Aleluia. E aí, meus amados irmãos, quando nós vamos olhando, e o tempo voando, né? E o tempo voando, que hora termina? 9. E aí o texto fala assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênção cobre a primeira chuva. Para ter um coração de relacionamento com Deus, o salmista diz assim: olha, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração, e cujos caminhos aplanados. Ele não tem altos e baixos nas suas emoções, ele na sua fé, mas o seu caminho está aplanado. Ele sabe que a sua força está em Deus, a sua dependência em Deus. Deus é o centro da sua vida. Ele busca de manhã, de noite, ele guarda a palavra dele no seu coração para não pecar contra ele. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele medita na palavra de dia e de noite. A Bíblia está dizendo: esse coração é aplanado. Não está lá correndo, desesperado, angustiado. E aí, meus amados irmãos, nenhum de nós, todos nós que aqui estamos, não temos motivos para viver desesperados, porque o Deus da nossa vida tem nos guardado. Nós não temos motivo para ficar murmurando, reclamando. Nós não temos motivo. Motivo é porque eu gostaria de ter aquilo. Ei! Começa a aproximar de Deus, mergulhar em Deus, ser íntimo com Deus. Aí a Bíblia fala assim: agrada-te do Senhor, faça Deus sorrir, alegra o coração de Deus, ouça a batida do coração de Deus, ouça a voz de Deus, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Por isso que aí o texto fala assim, que esta pessoa com seu coração aplanado, ele faz do deserto um lugar de manancial de águas. Sabe o que eu aprendo? Se somos próximos, ouvimos a batida do coração do Pai, mesmo que levante contra nós, mesmo que venha um tufão, mesmo que venha enfermidade, mesmo que venha perseguição, mesmo que venha todas as lutas, o nosso coração está pegado ao coração do Pai, e Ele vai fazer desse deserto um manancial de vida, de águas, para todos nós e para aqueles que nos ouvem. Amém, meus amados irmãos? E aí o texto vai falando por um de coisas aqui que são verdades que eu ficaria a noite toda falando só do Salmo 84. Mas eu gostaria de falar de um segundo ponto, que é só a introdução até agora da mensagem. Segundo ponto: a fé, ela gera em mim primeiro intimidade. Fala intimidade. A intimidade em Deus gera em mim santidade.
a intimidade com Deus, o ouvir a voz de Deus, o querer falar com o Pai, o cantar hinos ao Senhor, o mergulhar na responsabilidade na casa do Senhor, o ser evangelista, o pastor, o profeta, o mestre na casa do Pai, o ter a responsabilidade de buscar a Deus e também tornar Deus conhecido, gera em nós santidade. E aí, meus amados irmãos, eu não creio que uma pessoa fala: ah, pastor, eu tenho fé, e está com a vida toda complicada. Não tem fé nada. Ela não tem fé, porque a fé, ela gera em nós uma atitude de mudança. Meus amados irmãos, a fé gera em nós atitudes de mudança. Por isso que muitas pessoas estão dentro das igrejas murchando. Aí você vai, o casamento está ruim, as finanças estão ruins, os relacionamentos ruins, a oração péssima, o conhecer a Deus horrível. Porque, meu amado irmão, falta um compromisso de santidade. Eu duvido, eu não falei nada com o pastor Anderson, mas é a responsabilidade minha. Eu duvido uma pessoa que vive em frente à televisão, seguindo as novelas que aí estão expostas, se essa pessoa tem fé. Eu duvido de uma pessoa que tem uma vida toda equivocada sexualmente, se ela tem fé. Ela está totalmente equivocada, não tem fé, não tem intimidade, não tem relacionamento com Deus. E para que Deus responda a nossa oração, Ele precisa ouvir. Ele precisa ouvir. E a palavra de Deus fala em Isaías 59 que o Senhor encobre o seu rosto de nós, Ele tampa os seus ouvidos por causa dos nossos pecados. Ele encolhe a sua mão por causa dos nossos pecados. Isaías 59, versículo 2. Mas quando eu confesso e os deixo, eu alcanço misericórdia. Uma vida santa revela a fé que eu tenho. Uma vida santa revela a fé que eu tenho. E aí eu preciso fazer uma análise da minha vida. Eu preciso olhar dentro de mim. Eu preciso olhar para a minha história, o que eu estou fazendo, o caminho que eu estou andando, as pessoas que estão à minha roda. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Se eu estou trocando o zap com outra pessoa que está passando algo indecente, que é fofoca, que é intriga, para falar mal do outro, não há santidade. Se não há santidade, não há fé. Se não há fé, não há resposta de Deus para a minha vida. Então, meus amados irmãos, a Bíblia fala para eu não me deter no caminho dos pecadores e nem me assentar na roda dos escarnecedores. A Bíblia está me apontando que se você tem fé, você tem intimidade. E se você tem intimidade, você não se assenta na roda dos pecadores, dos escarnecedores. Você não convive com aqueles que estão te arrastando para o inferno, mas você quer conviver com aqueles que estão te levando para o céu. E porque você está indo para o céu, você lança a rede para pescar aqueles que estão a perecer no inferno. Então o que é fé? Fé é a certeza, é a convicção. Mas só tem convicção e certeza daquilo que não se vê quem é próximo. Sabe que Deus faz. Sabe que Deus faz. Aquele que é santo. Aquele que agrada o Pai. Porque o Pai fala: sede santo, porque eu sou santo. É necessário que venhamos trilhar o caminho da fé, da intimidade, da santidade,
consertar o casamento que está meio torto, os filhos que estão assim, conserte com os pais com os filhos, marido com a esposa com o marido. É necessário alinharmos a palavra de Deus, é necessário caminharmos no projeto de Deus para nós, para que possamos ver milagres na nossa casa, na nossa história, nos nossos descendentes, porque o milagre que eu recebo hoje não é para mim, é para os meus descendentes, talvez que eu nem vou conhecer, mas a bênção do Senhor estará sobre a vida deles. Posso continuar aqui? Terceira coisa, o que a fé gera em nós? Ela gera intimidade, santidade e autoridade. Autoridade não é ficar batendo o pé no chão. Autoridade é ser revestido da palavra. Meus amados irmãos, tem um punhado de irmão lá em Betim, só acontece em Betim, aqui não, que chega para a gente e fala assim: pastor, vai lá em casa que a porta do armário está batendo à noite. Eu falei: eu vou não. Vai você. Não, pastor, e aí como que eu vou fazer? Unge minha casa. Eu: não unge você, então olhe que vai lá. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque a pessoa não pode viver na muleta da fé do outro. O mesmo Jesus que habita em mim, habita em você. A Bíblia fala que Deus deu os dons aos homens para capacitar a sua igreja. Deus deu pastores para essa igreja, Deus ministros, Deus intercessores para capacitar você e não fazer você dependente de mim. A autoridade que Deus te deu é o mesmo nível que a minha. Porque não vai no nome do pastor Márcio, nem da Igreja Batista Lagoinha, nem do pastor Anderson. Nós vamos no nome do Senhor dos Exércitos, no nome de Jesus. Quem tem a amarrar aqueles que tentam atacar a sua família é você. E a autoridade, meus amados irmãos, é a autoridade física e espiritual. Eu só tenho autoridade se eu estiver debaixo de autoridade. Amém? Eu só tenho autoridade se eu estiver debaixo da autoridade. E coisas na nossa vida quebram a nossa autoridade. Deixa eu ensinar algo para vocês. Quem assenta dentro da sua casa, em torno da sua mesa, para falar mal de uma autoridade, esse perde a autoridade. Alguém que assentar em toda a mesa para falar de qualquer um que está no poder, ele perde a autoridade. Porque toda autoridade foi constituída por Deus. E toda autoridade constituída por Deus, ela é espada na mão de Deus. Ou para ferir ou para defender. O povo merece a autoridade que ele tem. Então o que eu tenho que fazer como ministro do Senhor, como servo do Senhor, igreja de Jesus? Orar pelas minhas autoridades. Eu preciso na minha casa não falar mal, eu preciso orar. E orar, eu estou atribuindo a Deus o poder de mudar. Quando eu estou falando mal, eu estou dizendo: Deus, o Senhor errou comigo, o Senhor errou com a minha nação, o Senhor errou com a minha família, o Senhor errou com a minha igreja, o Senhor errou isso, então deixa que eu falo aquilo que eu penso, Deus. A autoridade física, eu dizer lá na minha casa: Satanás, na minha casa você não se anda. É eu falar para os meus filhos, que pode estar barbado, mas estiver debaixo do meu teto: aqui nessa casa, nós andamos nesse caminho. Se você não quer andar nesse caminho, tchau. É os meninos de menor que está lá fazendo e aprontando, é a gente chegar e corrigir, falar: aqui tem a autoridade do Pai, constituída por Deus, para te dar direção para a vida.
E se a autoridade da palavra não resolve, o chinelo resolve. A Bíblia fala que a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara afugentará dela. Meus dois filhos estão tudo olhando aqui para mim hoje. Sabe, meus amados irmãos, é assim que funciona a autoridade. Meu filho, nessa casa não assiste isso. Meu filho, nessa casa o menino não dorme com a menina, e nem fora dessa casa. Nessa casa tem aqui a presença de Jesus, e nós andamos segundo Jesus nos ensina. Por isso que muitas pessoas estão perdendo a autoridade física, porque já perderam a autoridade espiritual. Satanás está cirandando, Satanás está roubando a paz, roubando a alegria, roubando isso e aquilo acolá. E nós precisamos viver aquilo que Deus nos ensina em autoridade. Amém, meus amados irmãos? Crê. Outra coisa que eu vejo, para a gente começar a pregar. A fé, ela gera em mim crescimento espiritual e crescimento físico e intelectual. E é tão interessante, é só olhar para a Bíblia. O problema é que até hoje, e a Bíblia diz que alguns irmãos eram para comer feijoada, era para comer arroz com bife, muqueca, parece que estou com fome, né? Sanduíche, comida pesada, mas preciso ainda tomar sopinha, leitinho. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. O quanto você já cresceu espiritualmente desde o dia que você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se você é daquele tipo que se dói por qualquer coisa, o pastor não me deu bom dia, o som da igreja está muito alto, está chovendo, não vou na igreja. Meu irmão, vai crescer espiritualmente, ou você vai ficar tomando leitinho? Pessoa que cresce, passa anos e anos tomando leitinho, é deficiente. Ela não consegue reagir, alguém tem que levá-la para lá e para cá, carregar na muleta, colocar na cadeira de roda, empurrar para lá e para cá. Ela não tem condições de tomar decisões. Ei, Deus não quer que você seja dependente de ninguém, Deus quer que você cresça, que você amadureça, que você tome decisões coerentes, que você o conheça, que você tenha relacionamento com Ele. Este é o propósito de Deus para a sua vida. Outra coisa, meu amado irmão, o crente, o servo de Deus, ele cresce intelectualmente. Porque a Bíblia me fala e ela me mostra o que eu preciso tomar decisões. Eu preciso ser um bom gestor, eu preciso viver aquele propósito de Deus para a minha vida. A Bíblia fala assim: se um rei for à guerra, é melhor ele contar o seu exército e o exército do outro, porque se ele for com um exército menor, ele vai perder. A Bíblia fala: se alguém for construir uma torre, um rei construir uma torre, é melhor ele colocar o cálculo, se ele tem dinheiro suficiente para construir uma torre. Meus amados irmãos, quem cresce em Deus, ele consegue entender o que Deus quer para a vida dele agora. Ele não fica no mundo da lua. Ele sabe que aquilo que está acontecendo agora com a vida dele, ele precisa estar contente, realizado, dando glória a Deus, sabendo que o dia de amanhã pertence a Deus e Deus pode levá-lo a lugares mais altos. Ele pode voar voos mais altos, ele pode conquistar muito mais do que ele conquistou, mas o que ele é agora, ele é grato a Deus. Isso é amadurecimento, isso é crescimento espiritual, isso é crescimento intelectual. O que eu tenho agora
é para eu administrar, é para eu fazer multiplicar. Eu não vou comer tudo da semente que Deus me deu, eu vou fazer investimento, eu vou fazer aquilo, eu vou multiplicar, porque a bênção de Deus está sobre minha vida. Crescimento, amadurecimento, é a pessoa saber que aquilo que ela é hoje é dádiva de Deus. Amém, meus amados irmãos? Então, para eu pensar sobre fé, eu tenho que pensar que fé, ela é intimidade, ela é santidade, ela é autoridade e ela é crescimento em Deus. Amém? Agora então, o primeiro ponto da mensagem de 10. Quem me dá 10 minutos aqui, por favor? Levante a mão quem me dá 10 minutos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Dá 3 horas, dá. Graças a Deus. Estou terminando. Não vou pregar toda a mensagem. Vou falar só mais 2 pontos. Primeiro ponto. A fé é a mola propulsora para o meu crescimento. É você olhar quem você era e quem você é agora. Você vai ver que a fé, ela quebrou as cadeias que te prendia. Talvez não era cadeia intelectual, mas era cadeia emocional. Talvez não era cadeia emocional, mas talvez era cadeia financeira. A fé, ela quebra cadeias que estava nos aprisionando. Por isso que aqui em Efésios 2:8, Efésios 2:8, diz assim o texto: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. O que você recebe ou recebeu para crer não é seu, é de Deus. Deus, a minha fé não sou eu que produzo, mas é o Senhor que produz. É o Senhor que me dá o dom da fé, de eu crer, do impossível, do inacreditável, de ver o invisível. Eu sei que é o Senhor que me dá, então me dá, Senhor. Eu peço, Senhor, para que aquilo que os meus olhos não estão vendo, aquilo que é impossível, inacreditável, eu possa ver, tocar e fazer acontecer para a glória Tua. Eu não sei o que você tem pensado, desejado, mas a fé em Cristo Jesus, ela te eleva, ela te coloca em lugares que você nunca imaginou, ela faz o inacreditável acontecer na sua vida. Mas é tão interessante que é necessário, meus amados irmãos, que a gente venha dar o braço a torcer. Não são as coisas que alegram o nosso coração, mas o que alegra o nosso coração é alegrar o coração de Deus. A Bíblia fala que, o apóstolo Paulo fala assim: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Aqui está no verbo imperativo, é uma ordem que você seja alegre em Deus. E essa não é uma alegria circunstancial, é uma alegria em todo o tempo. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Não é circunstancial, é no imperativo, e não é na circunstância, porque é na pessoa. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. No Senhor. Então a nossa alegria é em uma pessoa, e essa pessoa é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Eu gostaria que você ficasse de pé. Os diáconos podem tomar a posição aí, que nós vamos participar da ceia do Cordeiro, mas antes nós vamos orar. Eu quero chamar os músicos aqui à frente.
Feche os seus olhos. Deus está colocando um espelho diante de você nessa noite. Só você pode mudar a figura que você está vendo em frente ao espelho. De vez em quando a gente chega, penteia o cabelo de um lado, aí a gente fala, tá muito bom não, vamos pentear do outro lado. Aí uns vão lá e pintam a barba, o cabelinho, jogam uns pozinhos assim para sumir o buraco no cabelo. É estética. Só nós podemos mudar o nosso visual. Hoje tem um espelho espiritual em frente de você. Eu te pergunto, o que você está vendo é suficiente? O que você está vendo é belo? Ou precisa dar uma mudada? Jesus está dizendo para você assim, se você quiser, 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 feche seus olhos, faça dessa canção nossa oração. Teu sangue leva-me além, todas as